Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós estamos novamente aqui para estudarmos o texto de Maria Teresa Mantoan, o que é, por que e como fazer a inclusão escolar. Então vamos lá, eu já vou alertá-los, inclusão escolar é algo muito mais amplo do que o senso comum fala, hein? Então fique atento para isso. Avancemos. Concepção, então vamos entender qual que é a concepção dela, né? A educação inclusiva, preste bem atenção, deve acolher todas as pessoas sem exceção, respeitando as diferenças e garantindo a todos os direitos da educação. Percebeu, então? Aquilo que eu já falei na introdução, é algo muito mais amplo do que o senso comum coloca. E ela já pontua que a educação inclusiva, ela não pode ter exceção, é incluir todo mundo. E aí ele avança, ação reflexiva. É preciso nos habituar a aprender constantemente nossas ações individuais ou coletivas. O que é ação reflexiva, gente? A ação reflexiva é nada mais, nada menos do que o educador, ele estar sempre estudando, sempre refletindo sobre a sua prática educativa, a sua prática dentro da escola, dentro da sala de aula. É refletir e repensar, ressignificar tudo aquilo que ele faz em sala de aula, a sua prática educativa. Avançando, aí tem a citação, olha a citação. Vamos pegar a autora pela autora, olha o que ela diz. Para terem direito à escola, não são os alunos que devem mudar, mas a própria escola. O direito à educação é natural e indisponível. Por isso não faço acordos quando me proponho a lutar por uma escola para todos, sem discriminação, sem ensino à parte, para os mais ou para os menos privilegiados. Essa é a concepção da nossa autora. E, portanto, a partir dessa concepção, ela faz uma proposta. Então, ela coloca que a educação escolar não pode e nem deve ser pensada senão a partir de uma ideia de formação integral do estudante ou do aluno. Então, veja só, o aluno ou estudante, ele precisa ter a sua formação, e formação integral, destaque a isso, como o principal objetivo da escola. Por isso que ela coloca, segundo suas capacidades e seu talento. Perfeito? Agora, como? A partir de um ensino participativo, solidário, acolhedor. E aí ela avança. Inclusão escolar. O que é? Crises e paradigmas. Aqui a primeira coisa que ela vai fazer é definir o que é paradigma. Porque ficam falando em paradigma, mas não se define. Então ela parte desse princípio. Aqui então eu vou ler porque é a definição dela. Olha lá. Segundo a nossa autora, paradigmas. O que é? Um conjunto de regras, normas, crenças, valores, princípios que são partilhados por um grupo em um dado momento histórico. Então, essa é a primeira definição, só que aí ela desdobra, e que norteia o nosso comportamento até entrar em crise. Aqui é o ponto, porque não nos satisfazem mais, não dão conta dos problemas que temos que solucionar. Em outras palavras, nós vivemos numa sociedade constituída, certo? Com princípios, valores, etc. Entretanto, esses princípios, valores, etc., estão em crise. Isso, portanto, acaba desembocando numa crise de paradigmas, numa crise de valores, princípios, etc. Sociais, sempre na sociedade, correto? Avançando. Aí ela entra na questão escolar. A escola, ela não está apartada desse contexto, dessa crise dos paradigmas. Aí ela coloca, a exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras. E quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de cientificidade do saber. Aqui é importante, e aqui ela teve uma percepção extremamente interessante. O problema não é apenas o estudante tem problema, é óbvio. Como todo ser humano tem. Entretanto, a escola é o problema maior. Ou é o problema fundamental. Não adianta querer transformar o estudante se não transformar a escola.
é a escola, essa crise dos paradigmas, ela afeta toda a sociedade, sobretudo a escola. E a escola, ao receber esses estudantes, não dão as respostas adequadas, sintonizadas com a realidade presente. Esse é o problema central. Só que, obviamente, é preferível jogar toda a responsabilidade nos educandos, e não no sistema, e não na escola. Aí ela faz a crítica. Ocorre que a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos sociais. Isso é um ponto positivo, mas não aos novos conhecimentos. Em outras palavras, a escola recebeu novos grupos sociais, mas ela não tem uma concepção de escola ou pedagógica que esteja sintonizada ou lhe permita acolher, receber esses novos grupos sociais, como ela chama. Nesse sentido, ela coloca que é exatamente por isso que exclui o que ignoram, o conhecimento que ela valoriza, e assim entende que a democracia é massificação de ensino. Em outras palavras, a escola ela acaba o quê? Não tendo condições de desenvolver um projeto educacional que acolha essas novas ou esses novos grupos sociais. Aí entra no tal do preconceito escolar. Ela vai mostrar, portanto, que os sistemas escolares estão montados, olha só, é importante isso daqui não é simplesmente uma frase, montados, ela está querendo dizer que ele já está estabelecido a partir de um pensamento que recorta a realidade. Se recorta a realidade, é um pensamento fragmentado. Se é um pensamento fragmentado, consequentemente, não dará respostas necessárias para a sociedade, que permite dividir os alunos em normais e deficientes. As modalidades de ensino irregular é especial. Os professores e especialistas nessa e naquela manifestação das diferenças. Em outras palavras, é uma escola extremamente preconceituosa, que rotula o educando e que faz um processo de seleção entre os normais e os deficientes. Ora, isso não é uma escola. A escola deve ser inclusiva. Portanto, esse tipo de escola que existe não é. E aí ela continua. Ignora o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe. Em outras palavras, é uma escola que ela não é uma escola humanista. Ela não tem como seu foco a formação de seres humanos. Ela tem como seu foco, obviamente, a reprodução do já existente. Aí ela avança. Uma escola inclusiva. O que é, então, uma escola inclusiva? Aí ela define. Precisa que seus planos, olha só, seus planos, se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças. Perfeito? Então, aqui já dá para observar o que é uma escola inclusiva. É uma escola que não tenha preconceitos, é uma escola que trabalha com a diversidade, é uma escola que trabalha com a multiculturalidade, é uma escola que ela tem como princípio os fundamentos da dignidade humana. Essa que é uma escola inclusiva. Integração ou inclusão? Aqui é uma boa polêmica. Integrar é uma coisa, incluir é outra. Então aí já vamos ver as diferenças. O uso da palavra integração se refere mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns. Em outras palavras, a inserção ou a integração recebe. Agora a discussão é, receber é uma coisa. Aí você, por exemplo, você vai lá e cumpre as leis. Agora a discussão é, incluir é isso? É apenas receber? Ou incluir é ter todo um projeto educacional que envolva o sujeito, que transforme o estudante ou os estudantes em sujeitos ativos no seu processo educacional, que vislumbre a possibilidade ou a necessidade imperiosa de alcançar-se a autonomia e a consciência crítica. Então são questões dessa natureza que nós temos que pensarmos quando trabalhamos com a questão da inclusão. Aí ela avança, mas seu emprego dá-se também para designar alunos agrupados em escolas especiais para pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer ou residências para deficientes. Essa daqui, portanto, é a integração. Agora, e a inclusão? Nós veremos mais à frente. Aí ela cita, vamos pegar a citação dela. Em suma,
A escola não muda como um todo, mas o aluno tem que mudar para se adaptar às suas exigências. Isso é de uma perversidade atroz. Então ela está mostrando que são os estudantes que têm que se ajustar à escola, quando na verdade é a escola que tem que se ajustar, não os estudantes, mas a sociedade e a realidade presente. Ah lá, agora ela vai trabalhar com a ideia de inclusão escolar. A inclusão questiona. Então já mostra aí. Não somente as políticas e a organização da educação especial e da regular. Agora, o que é interessante? Mas também o próprio conceito de integração. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula de ensino regular. Agora, é só frequentar? Então, aqui é a questão. Então, ela já salienta que sim, mas é preciso uma concepção de educação que possa recebê-los, que possa acolhê-los. E aí ela coloca, a inclusão implica uma mudança, agora sim, de perspectiva educacional. Então não basta apenas receber, a escola tem que ter uma concepção de educação que lhe permita receber, porque não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldade de aprender, mas todos os demais. Então a escola é que precisa ser renovada, é a escola que precisa ser repensada. Então a discussão é, como fazer a inclusão escolar? A inclusão é uma inovação, sim, esse é o ponto, que implica um esforço de modernização das condições atuais da maioria de nossas escolas, especialmente de nível básico. Quando ela coloca a melhoria, a modernização das escolas, ela está falando no sentido bem amplo, é desde a estrutura até a parte administrativa, até a parte de educação, envolve tudo, como nós vamos ver. Propostas, aqui ó, recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para todos. Então aqui já entra a concepção, já está redefinindo a educação. A educação é para todos, sem exceção. Aí ela avança, reorganizar pedagogicamente as escolas. Então é preciso ter o quê? Uma nova concepção de pedagogia, abrindo espaço para a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico entre os professores, administradores, funcionários e alunos. Portanto, perceberam que tem que ter o quê? Uma mudança em toda a concepção, em toda a ideia do que tem a ser, o que vem a ser uma escola. E a partir daí sim, criar uma escola verdadeiramente inclusiva. Aí ela coloca, garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino que não a segregue e que reprove a repetência. Olha só. Formar, aprimorar, continuar e valorizar o professor, para que tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões e exceções. Então, na verdade, o que ela está querendo dizer? Ela está fazendo uma crítica radical à atual escola brasileira, e mostra que para que nós possamos ter uma escola que verdadeiramente inclua, é necessário uma mudança drástica, que passa desde a concepção, ou principalmente pela concepção que existe de educação no país. E, obviamente, a educação norteada por esses princípios que eu acabei de citar. Recriar o modelo educativo, é exatamente isso. Só que aqui ela entra na questão do currículo. Olha lá, é preciso que os currículos passem por adaptações e as atividades e os programas sejam facilitados e as aprendizagens reforçadas, ou mesmo aceleradas, em caso de defasagem, idade escolar, etc. Ou escolar. Em outras palavras, ela está aí colocando que o currículo é importante, entretanto, ele tem que ser repensado e mais, ele tem que ser adaptado, ou melhor dizendo, não adaptado, ele precisa responder, dar resposta, estar sintonizado com a atual realidade presente das escolas. Reorganizar as escolas, aspectos pedagógicos e administrativos. Então aqui ela já está falando, o que é reorganizar uma escola? Ela abarca tanto questões pedagógicas como as administrativas. Então ela começa pela questão administrativa, a descentralização da gestão administrativa. Então ela já coloca que isso é uma condição, tá certo, imperiosa, para promover o quê? Uma autonomia pedagógica, administrativa, financeira e recursos materiais e humanos das escolas. Em outras palavras, aqui é importante, preste bem atenção, eu vou aqui fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada.
Ela coloca que a escola não pode ser encarada a partir de uma visão administrativista, como é, por exemplo, uma empresa. Ela coloca, na verdade, que a parte administrativa, ela tem que estar subordinada à parte pedagógica. Por isso que ela fala que promova maior autonomia pedagógica. Em outras palavras, a parte pedagógica, a parte educacional, não pode estar sendo subordinada às questões administrativas. É a administração que tem que estar subordinada à pedagogia. E ela coloca ainda mais que todo esse processo, tanto pedagógico quanto administrativo, tem que estar ao alcance de toda a comunidade escolar. Entre eles, não apenas diretor e coordenador, mas também professores, funcionários, estudantes e pais, familiares e também membros da comunidade em alguns casos. Ensinar a turma toda sem exceções e exclusões. Então aqui o ponto de partida, segundo ela, para ensinar a turma toda sem diferenciar ensino para o aluno ou grupos de alunos. Então essa que é a questão, como fazer isso? É entender que a diferenciação é feita pelo próprio aluno ao aprender e não pelo professor ao ensinar. Então aqui ela já está observando que cada aluno tem um jeito de aprender. Tem uma característica no processo de aprendizagem. Aí ela avança. É indispensável suprimir o caráter classificatório de notas e de provas e substituir por uma visão diagnóstica da avaliação escolar. Aí nós temos que recuperar, tá certo? As aulas, né? Ou a aula onde nós analisamos, tá certo? Avaliação em currículo, mostrando que a avaliação ela precisa ser e deve ser processual e não punitiva e não pontual. Então ela já mostra que avaliação e aprendizagem faz parte do mesmo processo e tem que ter uma outra perspectiva nesse sentido. E aí ela fala, e a atuação do professor? Aí ela vai pegar no centro nervoso da escola. O professor que ensina a turma toda partilha com seus alunos a construção, a autoria dos conhecimentos em sala de aula. Portanto, aqui ela já define a função do professor, a atuação dele. Ele deve ser um professor que deve estar balizado por uma educação com princípios democráticos, dialógicos, com princípios onde os alunos sejam conduzidos, sejam ajudados a alcançar a sua autonomia e a sua consciência crítica. Espaços educacionais. Aqui ela vai colocar que o espaço educacional ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. Ele não é um espaço educacional que fica circunscrito à sala de aula. Por isso que ela fala, é preciso explorar os espaços educacionais com seus alunos, buscando perceber o que cada um deles consegue aprender do que está sendo estudado e como procede ao avançar nessa exploração. Os espaços educacionais, portanto, são algo muito mais amplo e esses alunos precisam ser convidados a participar. Aí ele fala a importância novamente do professor. O professor não deve, ou melhor dizendo, não procurará eliminar as diferenças em favor de uma suposta igualdade do alunado, porque eles não são iguais, eles são diferentes, inclusive no processo de aprendizagem. Uns têm um ritmo mais rápido, outros não. Estará atento à singularidade das vozes, olha lá, que compõem a turma, promovendo o diálogo entre elas, contrapondo-as, complementando-as, certo? Então o educador, o professor, ele tem que trabalhar dentro de uma sala de aula onde ele consiga identificar as particularidades e as singularidades de cada um dos alunos envolvidos em sala de aula. Como se preparar para ser um professor inclusivo? Aí ela vai falar, ninguém nasce como professor inclusivo. Esse professor ele é formado, ele passa por um processo de formação. Aí ela coloca, como se dá esse processo de formação? Pode se dar por cursos, oficinas e outros eventos de atualização e aperfeiçoamento, que são indicados na formação para melhorar sua atuação diante de assuntos muito particularizados. Então aqui é importante dizer, ou é importante recuperar a tese, né, ou a avaliação segundo a qual
O professor, ele é um ser, um profissional, um sujeito extremamente importante da educação e que está num processo contínuo de formação. Nenhum professor pode ficar estagnado no que se refere à sua formação intelectual e na sua formação prática enquanto professor. É um processo contínuo, dinâmico. Professor das redes. Aqui ela vai lembrar desses professores das redes públicas e vai mostrar o quanto eles são importantes e o quanto eles têm a oferecer. Por isso que ela coloca: não se pode excluir a possibilidade desses cursos serem oferecidos também por professores da própria rede de ensino, que são convidados por reconhecimento do valor da contribuição a ser propiciada aos colegas interessados. Então, a partir daí, ela tenta valorizar esses professores, mostrando o quanto eles são importantes numa sala de aula. Aí ela coloca que o futuro da escola inclusiva depende de uma expansão rápida dos projetos. Que projetos? Os projetos que querem, de fato, construir uma escola inclusiva, uma escola que esteja sintonizada com a realidade presente. Isso é uma tarefa fundamental, é uma tarefa urgente e que demanda o esforço do Estado, certo? No seu âmbito federal, estadual, municipal, e também o envolvimento de toda a comunidade escolar, ou seja, diretor, coordenador, funcionários, professor, os estudantes, as famílias e, em alguns casos, a comunidade que está em torno das escolas. Então é isso, meus caros. A princípio, essa questão da educação inclusiva, ela é fundamental para que vocês possam realizar uma boa prova. Agora, preste bem atenção. Volto a dizer, quando se trabalha a questão da educação inclusiva, muitas vezes a pessoa olha, o próprio educador, ele olha e ele pensa que é única e exclusivamente para pessoas com necessidades especiais. Não é. A educação inclusiva, ela abarca todas as dimensões da vida social. Ela abarca todos os sujeitos históricos inseridos na sociedade. Então, são desde pessoas com necessidades especiais, passando por pessoas imigrantes, passando pela questão de gênero, passando pela questão étnica, passando por questões cognitivas, questões de aprendizado. Em outras palavras, ela amalga, é um verdadeiro amálgama, ela envolve uma dimensão muito grande de sujeitos, ou como alguns autores colocam, de atores sociais. Então essa escola inclusiva, ela precisa estar atenta para receber, e melhor, não é receber, é acolher essas pessoas. Por quê? Ou esses atores e sujeitos sociais. Por quê? Na lei ela existe, mas na prática que é o problema. Portanto, nesse sentido, é necessário que a lei está aí, e é cumprida. E se não é cumprida, deve ser. Mas é necessário redefinir o que é a escola, redefinir o papel da escola e o agente fundamental ou a ponta de lança desse processo é o professor, é o educador. O educador, o professor, ele é a ponta de lança desse processo. Nesse sentido, esse educador, ele tem que se formar, ele tem que se aperfeiçoar para que ele possa, de fato, intervir na realidade e dar as respostas necessárias aos desafios que se impõem para que possamos, de fato, construirmos uma escola verdadeiramente inclusiva. Então é isso, meus caros. Eu agradeço muito a vocês pela atenção e aquele abraço.